sabia que ia ser um desafio muito, muito grande. É um tipo de trabalho que se enquadra connosco. Há uma coisa que aquela casa me trouxe, que foi: nada é impossível. Se nós conseguimos fazer o que conseguimos fazer com aquela casa, conseguimos fazer tudo. Esta casa foi, sem sombra de dúvidas, o maior ponto de viragem que nós já tivemos na Dualis. E foi um projeto que nos sentimos mesmo felizes lá dentro. Mal nós entramos naquela casa a primeira vez, eu apaixonei-me logo por ela, pelo formato da casa, pela escadaria que tinha e depois entrando dentro da casa, o vitral, e foi daí também que nós partimos todo o projeto. Logo a partir desse vitral eu sabia que era dos únicos elementos interiores que eu queria manter, mas a escadaria da casa fez-me logo ter um ar de família, porque era, além de tudo, era isso, era a casa onde nós iríamos passar todos os momentos da nossa família. Quando fomos ao local ver, a minha irmã amou a casa, vimos que o piso de baixo era completamente independente do piso de cima, o que nos permitia também fazer a empresa totalmente separada da casa, que era uma coisa que não acontecia no primeiro escritório. Esta moradia permitiu fazer isso, essa divisão dos espaços, podendo estar pessoas a utilizar a casa no piso de cima e nós com clientes no piso de baixo. Daí víamos que era a peça ideal para a nossa empresa. E para a nossa família era a casa certa, porque nós queremos muito espaço exterior. Era uma coisa que a casa também permitia. Sim, o primeiro impacto foi logo quando medi a área da casa. Os meus filhos, antes de eu ir lá, eles já tinham estado lá a ver e era aquilo que eles queriam. E eu medi a área e disse: olha, esquece aí que eu não gosto, não quero nada disto. E depois, com o tempo, fui pensando bem, seriamente, que aquilo dava 90 e tal metros, o piso, e achei que, de facto, aquilo chegava e chega perfeitamente para nós. O resto foi, à medida que fomos iniciando a obra, é que fui vendo o trabalho que ia ter ali e sempre com surpresas. Este tipo de construção, há muita surpresa mesmo. São surpresas desagradáveis, mas há solução para tudo, não é? Foi, por exemplo, a cave, que tive que desaterrar a cave e tudo à mão. Aquelas árvores que tinham antigas, também deu ali um trabalhão enorme para arrumar aquilo tudo. O telhado também foi uma parte que teve que se resolver e decidir rápido. Foi um ano terrível que choveu ali uns poucos de meses e nós não conseguíamos meter telhado para dar seguimento das artes lá dentro. Mas mesmo assim consegui que não parássemos uma semana, nunca parámos a obra, mesmo com o tempo a chover, que organizámos. Por isso é que exigia muito de mim para estar a dar seguimento a esses trabalhos. O processo foi muito rápido, foi muito intenso, não pareceu que foi 8 meses. Do meu ponto de vista agora parece que foi 1 ano e meio, porque foi mesmo muito intenso. Posso dizer que levou até a família um bocado à exaustão, mais até o meu pai, porque na altura tínhamos algumas obras que tivemos que continuar a alimentar, mas o meu pai estava muito dedicado àquela, porque íamos ficar sem casa, íamos apostar tudo ali, a empresa ia ficar sem escritório para receber clientes, então houve uma certa urgência neste processo. Então, quando o Vítor me ligou e me desafiou para ir lá ver, o que encontrei a primeira vez que entrei naquela casa foram árvores muito densas, muito antigas, só que percebi que nenhuma delas tinha grande valor patrimonial, digamos assim. Só que como a arquitetura decidiu manter as linhas antigas da casa, eu achei por bem fazer o mesmo, dar um toque moderno, mas ao mesmo tempo não destruir a maneira como os espaços estavam distribuídos. Então decidimos manter a mesma estrutura, só que tentámos criar algumas linhas mais modernas e basicamente foi isso.
nós escolhemos 2 exemplares, uma Bétula pêndula e outra uma Bétula pubescens. Colocamos as génias a toda a volta da casa. Temos também 2 exemplares de oliveiras que só por si são plantas de crescimento muito lento e que não exigem grande tipo de manutenção. E depois, no resto dos espaços, nas pequenas caleiras que nós fomos criando e pequenas brincadeiras que nós fizemos com o desenho, utilizamos plantas suculentas, que também são plantas que exigem praticamente manutenção nenhuma, e por isso eu acho que conseguimos encontrar um bom equilíbrio entre estética, funcionalidade e pouca manutenção. Onde nós apostamos foi no espaço exterior, porque permite ter uma casa pequena quando os meus pais estão sozinhos. Se tivermos convívios familiares ou entre amigos, temos 800 metros quadrados de área que podemos utilizar à vontade. Daí também o nosso grande foco no projeto paisagista, porque é a zona da casa que nós mais utilizamos, sem sombra de dúvidas. Até quando fizemos este anexo exterior, na cozinha regional, ou como queremos chamar, foi a área que nós mais utilizamos. Deixamos de utilizar muito a cozinha interior, ou seja, os 90 metros chegam e sobram nos dias de hoje porque a casa ficou prática. A casa tinha elementos muito clássicos, mas eu sabia perfeitamente que apenas queria manter uma parte deles no exterior, manter a traça toda clássica que a casa tinha, mas também acrescentar muito a parte moderna. E aí lá dentro, quando entramos na casa, não temos noção bem onde é que estamos. E aí eu sim queria levar todos os elementos modernos, linhas retas, materiais não tão clássicos, embora há ali certos pontos onde os materiais clássicos aparecem, mas muito pouco. Mas eu sabia acima de tudo que era a parte exterior que eu queria que tivesse esses elementos clássicos. No interior, acima de tudo, dar uma visão totalmente nova à casa e ter uma imagem diferente daquilo que era expectável que aquela casa tivesse. O design de interiores foi todo pensado por nós. Era uma casa extremamente pequena, onde não tínhamos espaço para muita coisa. E havia peças-chave que tínhamos que ter na casa, a arrumação, acima de tudo, mas eu também queria simplificar aquela casa ao máximo. Não queria ter móveis soltos e foi a partir daí que muitas coisas foram desencadeadas. Mal entramos, temos um espelho com móvel suspenso, único. Aquilo basicamente para mim é o essencial para quando nós chegamos a casa temos logo ali um apoio. Em contrapartida, do outro lado temos um móvel maior daquela sala, um mobiliário maior, que era a zona da TV. E eu precisei desse móvel porque eu não tinha onde ter arrumação naquela casa, não tinha onde conseguir desenhar mais armários, porque tudo naquela casa foi feito ao milímetro. Não dava para conseguirmos pôr lá uma peça standard. E aquele armário, eu lembro perfeitamente de dizer à minha mãe: olha, é aqui que vais conseguir arrumar tudo que tinhas na outra casa, onde tínhamos imenso espaço para armazenar tudo, e este armário vai ter que caber aqui toda a tua vida, praticamente. Lembro perfeitamente que o armário da sala, eu queria criar quase como uma separação entre a sala e a zona de jantar e criar também ali o típico aparador que nós temos que nos dar apoio. No caso, eu criei uma garrafeira embutida que esconde a zona da cozinha. A mesa redonda foi um dos únicos requisitos que o meu irmão tinha. O meu irmão queria muito ter uma mesa redonda e acho que aquela casa era perfeita para isso, porque era abraçada por aquele vitral, onde perfeitamente conseguimos encaixar ali uma mesa redonda e ajudava a fluir muito espaço. Depois, passando um bocadinho para a zona da cozinha, é extremamente pequena, mas nós sabíamos que um dia mais tarde iríamos ter o anexo cá fora exterior, que seria a cozinha grande para cozinharmos todos juntos. Eu pensei apenas no aspecto funcional, ter a única coisa que eles precisavam, ser uma cozinha pequena, fácil de arrumar, ou seja, não tem muito espaço para espalharmos utensílios, tem um coffee nook, que é a zona de pequeno almoço, e depois tem um balcão extremamente pequeno, não me recordo ao certo, mas ele deve ter aproximadamente 2 metros. Passando para a zona dos quartos, houve uma coisa muito engraçada, foi no quarto dos meus pais, na suíte, nós recriámos praticamente a suíte da casa antiga. A minha mãe adorava aquela suíte, a configuração dela, e foi praticamente a partir daí que o projeto começou. Ou seja, a suíte ocupa logo um espaço na nossa planta e a partir daí vamos desenrolando tudo o resto.
O meu pai queria ao máximo ter um quarto grande, não dava para ser um quarto gigante, mas dava para ser o espaço melhor da casa. Não há portas, apenas há a porta da entrada. Entre a casa de banho e o closet não existe aquelas portas que toda a gente tem em casa, apenas um vidro para pouparmos espaço. E foi um quarto muito simples, é muito fluido, muito leve e muito fácil, lá está. Passando para o quarto do Vítor, do meu irmão, foi a parte mais difícil de toda a casa. Foi um projeto que eu fiz 500 vezes. Cheguei a um ponto de dizer, olha, Vítor, sai, não quero mais opiniões, porque estávamos constantemente a mudar o quarto. O quarto é muito pequeno, tem umas áreas minúsculas. A única coisa que havia lá dentro era uma cama e pouco mais, nem mesinhas de cabeceira cabia. Então a minha única ideia foi, ok, vou incorporar a mesinha de cabeceira no roupeiro. Então fazemos o rasgo no roupeiro, de onde sai uma mesinha de cabeceira. Depois tínhamos uma parede, mal entramos, logo à nossa direita toda em espelho, para dar uma amplitude ao quarto, parecer que o quarto parece gigante. E ele adora o quarto dele pela praticidade também que tem. Eu lembro de ir para a carpintaria e estar a desenhar os móveis com eles no momento. Estar a decidir com eles no momento aquilo que ia fazer. E depois lá está, havia o budget, que acabava por sair um bocadinho fora de controle, mas que também eu sabia que era ali que ia impactar. Principalmente o mobiliário fazia toda a diferença do mundo. Lembro-me uma vez de não lhes ter contado a 100% qual era o orçamento que eu tinha para decoração e avancei, depois mais à frente eles viram a conta e correu bem, mas não lhes podia contar naquele momento que isso ia acontecer, porque senão não ia conseguir concluir o projeto como eu queria, porque eles tinham a parte mais racional, que faz todo sentido, mas eu tinha que levar o projeto até ao fim. Hoje em dia fazia muito mais ponderado, mas também não mudava grande coisa naquela casa. Eu às vezes ponho-me a pensar, vou tentar refazer a casa, mas não há muito que eu queira refazer, não há muito onde se pudesse melhorar, porque apesar de ter sido um projeto muito feito por nós, no momento, lá está com os tijolinhos, marcar o tijolo, marcar quem é que ia ter mais área de quarto ou não, mas acima de tudo foi muito bem executado, porque não há muito que eu pudesse fazer naquela casa para melhorar nos dias de hoje. O projeto foi um marco para nós alterarmos por completo o nosso modelo de negócio. Por isso é que eu digo que foi o nosso maior ponto de viragem até à data. Porque nós, até chegar a este projeto, nós aceitávamos qualquer tipo de intervenção. Se fosse uma cozinha, nós fazíamos. Se fosse uma pintura geral de uma casa, nós também fazíamos, porque o nosso interesse era ter volume e começar a ganhar um bocado de nome no mercado. Com este projeto, nós alteramos por completo, porque só começamos a aceitar projetos deste tipo. Ou seja, o nosso conceito de transformação, desde a arquitetura, o design de interiores, fazemos nós a nossa própria construção e entregamos também com mobiliário. Toda a equipa teve que mudar, tivemos que contratar arquitetos, engenheiros, paisagista, designers de interiores e toda a equipa teve que ser reestruturada para nós conseguirmos também entregar um serviço cada vez com mais qualidade e cada vez mais complexo. Temos que pensar que há empresas que só fazem arquitetura, há empresas que só fazem construção e há empresas que só fazem decoração e todas elas têm processos muito complexos e muito densos. Nós juntando tudo num só serviço, existe uma equipa multidisciplinar, grande, porque há muito trabalho no behind the scenes, que não se vê. A grande parte do trabalho é feito no ateliê. É um serviço que exige mesmo muita organização. Em todo este processo, todo o trabalho foi muito desenvolvido também em sintonia com a Filipa e com a equipa de design, porque nós queríamos que a casa não se dividisse entre interior e exterior, mas sim que houvesse uma sintonia. Um ponto central do nosso projeto foi também pensado muito na zona de lazer e para ser confortável e abrigar uma zona de jantar que possa contar com várias pessoas e também uma zona mais estar com o sofá, vários puffs e várias cadeiras de exterior. Trabalhamos sempre em sintonia, somos uma equipa grande de vários designers
engenheiros e arquitetos, mas estamos sempre em constante comunicação e quase que temos a mesma linha de pensamento, e isto é um bom exemplo disso, até porque esta zona de lazer, esta zona de estar exterior, o deck que eu desenhei, é uma extensão de um anexo que foi criado também pela equipa de design, e com as paredes todas em vidro, porque são janelas e que no verão está tudo aberto, não fazia sentido termos um elemento interior e um elemento exterior que não se ligassem, não tivessem de mãos dadas, e isto é só uma expansão de tudo o que nós fizemos naquela casa, desde a cave, desde os quartos, desde a casa de banho, porque tudo foi pensado em sintonia e todos os elementos, tanto do interior como do exterior, foram pensados com a mesma linguagem para que tudo batesse certo. Eu lembro-me de um desafio que lançaram, que era, nesta casa não queriam que existisse nenhum foco. E toda a iluminação foi extremamente difícil e extremamente pensada por esse requisito. Nós nesta casa também queríamos mostrar um bocadinho da maneira que queríamos trabalhar e da maneira que queríamos que o mercado nos visse. Quisemos logo incluir calhas magnéticas no projeto. Ainda não havia muita coisa em Portugal naquela altura, já havia algumas coisas, mas ainda não era o material mais utilizado. Assim para tudo também ter LEDs. Temos uma peça de destaque que é o candeeiro da sala de jantar, que foi também desenhado por nós, porque aí ele existia muito aproximado, mas não naquele formato. Foi um trabalho árduo consegui-lo, mas já lá está. Depois, a iluminação, pensar também um teto inclinado. Então pensámos como é que íamos iluminar aquela sala. Então pensamos em ter uma iluminação muito mais escondida, muito mais suave. Gostam de ter um centro iluminado, que é a zona de jantar, então ter toda a iluminação muito escondida. O próprio mobiliário trazia a iluminação à sala que nós precisávamos. Mas eu também sabia uma coisa, se tudo tinha que dar errado, era naquela casa, porque era nossa. Ou seja, no fundo eu não queria ir testar peças novas em casa de clientes, então aproveitei tudo que havia para testar naquela casa. Mas foi um desafio muito grande. E foi acima de tudo também a liberdade de poder escolher aquilo que queria, porque aquela casa era, acima de tudo, era aquilo que nós queríamos mostrar ao mercado que queríamos fazer e o mercado onde queríamos estar. Embora começámos num formato muito pequenino, hoje em dia já totalmente diferente, mas foi a nossa rampa de lançamento, como costumamos dizer. Foi um passo dado por mim e muito pelos meus filhos. Vitor e o Filipe diz que aquilo vai ser a casa da família e de facto é o que eu sinto, é a casa da família. Sinto-me muito confortável, sinto mesmo, era mesmo aquilo. Nós quando vamos dar o passo para outra casa, é o que eu digo às vezes até aos clientes, vocês têm que sublinhar, isso não vai ser já, isso vai ser com o tempo, é que vão dar o valor daquilo, a qualidade que vocês têm, e é o que está a acontecer comigo. Quer dizer, tenho ali um espaço fabuloso e que gosto muito. Se me perguntarem, olha, o que é que alteravas, o que fazias diferente na tua casa? E eu não tenho nada para fazer diferente daquilo que fiz. Por isso estou mesmo satisfeito com aquilo que foi feito e estou feliz com aquilo que tenho. Sim, esta casa, acima de tudo, deu-nos toda a bagagem que nós precisávamos para a Duala. Foi a obra mais difícil que tivemos. Foi extremamente difícil. É a todos os níveis, porque depois chega a um ponto em que já estamos a misturar o emocional com aquilo que é necessário, porque o meu pai é o cliente, mas o meu pai também é o construtor, então misturar tudo isto foi muito difícil. Lembro-me de termos lá muitos domingos, tomar café no estaleiro de obra e estarmos lá a falar todos sobre a casa, mas também era uma coisa tão bonita. E também há uma coisa que aquela casa me trouxe, que foi: nada é impossível. Se nós conseguimos fazer o que conseguimos fazer com aquela casa, conseguimos fazer tudo. Então, para mim, aquilo deixou um bocadinho de género, olha, nada é impossível, nós conseguimos fazer tudo. E é isso que fica também desta casa. E apesar deste projeto hoje em dia já não ir de encontro à nossa linguagem, como é óbvio, nós fomos evoluindo, as casas foram se tornando maiores, os projetos mais desafiantes, ainda é o projeto que se calhar mais nos faz vibrar. É o projeto que nós temos mais carinho, não é? Porque foi o projeto que deu a volta às nossas vidas. Foi o projeto onde apostamos tudo, com fé, ou como lhe queiram chamar, mas do nosso lado foi mesmo fé de que ia correr bem e que este projeto ia virar as nossas vidas e também a nossa empresa. Porque a partir daqui tudo escalou de uma forma que nós nem conseguimos explicar, cada vez projetos mais complexos, cada vez projetos maiores, cada vez melhores clientes. Foi sem sombra de dúvidas a opção mais correta e estamos muito orgulhosos deste projeto. Está feito?